Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma aula hoje sobre as propriedades dos radicais. Então vamos começar aqui com a primeira propriedade. Essa primeira propriedade diz que a raiz enésima de uma potência é igual a, ou seja, a raiz enésima de a elevado a n é igual a. Se o índice, isso quer dizer também que se o índice for igual ao expoente, a gente pode cancelar essa raiz, o índice, com o expoente, certo? E vai dar, o resultado vai ser A, ok? Então aí é a nossa primeira propriedade. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, eu tenho uma raiz quarta de 5 elevado a 4. Então, o índice dessa raiz é igual ao expoente, que é 4. Então, eu posso cancelar 4 do índice com 4 do expoente e vai ficar o resultado apenas 5, certo? Aqui nesse outro exemplo, eu tenho raiz cúbica de menos 8. Então, para saber como é que vai ficar, eu posso primeiro fatorar o 8. Fatorando aqui o 8, ó, 8 dá por 2, que dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, certo? Só que a gente tem que perceber que esse número ele é negativo, menos 8. Então, esse menos ele vai permanecer, porque o índice, o expoente e o índice é ímpar. Então, eu vou colocar aqui raiz cúbica de menos 2 elevado a 3, certo? Então, é só resolver esse menos 2 elevado a 3 que vai dar menos 8, certo? Se quiser fazer o contrário. Então, aqui eu tenho o índice 3 e o expoente 3, eu posso cancelar. Vai ficar menos 2. Aqui eu tenho raiz quarta de 81. Então, 81 eu vou primeiro fatorar. Por 2 vai dar, aqui vai dar 4, não, por 2 não, perdão. Por 3, porque ele é ímpar, então não dá por 2. Então vai dar por 3, porque 8 mais 1 é 9, 9 dá por 3, né? 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 por 3 vai dar 9. 9 por 3 vai dar 3. E 3 por 3, 1. Então aí a gente tem 3 elevado a 4. Então vai ficar a raiz quarta de 3 elevado a 4. Como o índice e o expoente são iguais, podemos cancelar. Isso aqui vai ficar igual a 3. Vamos agora para a segunda propriedade. A segunda propriedade que nós temos, que é a raiz enésima de a elevado a m, a gente pode pegar, se eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m, eu posso dividir tanto o índice como o expoente pelo um número qualquer, pelo mesmo número, que essa raiz ela não vai se alterar, certo? Esse radical não vai se alterar. Então eu posso dividir tanto o índice como o expoente pelo mesmo valor, que esse radical ele não vai se alterar. Do mesmo jeito, eu posso multiplicar o índice
e o índice e o expoente pelo mesmo valor, que esse radical também não vai modificar, certo? O valor. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a raiz quarta de 2 elevado a 2. O que é que eu posso fazer aqui? Eu quero dividir, simplificar, né? Então, eu posso pegar e dividir o índice por 2 e também o expoente por 2, pelo mesmo valor. Então, 4 dividido por 2 aqui e 2 dividido por 2. Certo? Então, vai ficar raiz 4 dividido por 2 dá 2. Eu não preciso colocar porque quando a raiz não tem valor, não tem um índice mostrando, é porque o índice é 2. Então, como é 2, eu não vou colocar. E aqui, 2, a base, repete, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, também não preciso colocar. Então, aí eu vou ter raiz quadrada de 2, certo? Aqui, nesse segundo exemplo, eu posso dividir, no caso, os 2 por 3, né? Posso dividir por 3. Aí, dividindo aqui 6 por 3 vai dar 2, então o índice vai ficar 2. Também não vou colocar, porque quando não tem é 2. Repete a base, que é 5. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, eu vou ter aí raiz quadrada de 5 elevado a 3, certo? Aqui nesse terceiro exemplo, eu tenho raiz cúbica de 7 elevado a 2, que eu posso, no caso, multiplicar por qualquer valor. Eu posso multiplicar, por exemplo, por 2. Então, quando eu multiplico o índice, eu multiplico também o expoente, certo? Então, eu fiz agora a multiplicação. Então, 3 vezes 2, 6. Repete o 7. 2 vezes 2, 4. Ok? Então, aí é a nossa segunda propriedade. Vamos agora para a terceira. A terceira mostra que quando eu tenho uma raiz dentro da outra, eu posso multiplicar os índices dessas raízes e transformá-las só em uma única raiz. Então, eu tenho aqui o índice que é n, e nessa raiz aqui, e nessa outra eu tenho que o índice é m. Então, eu posso multiplicar n vezes m e colocar em apenas uma raiz, certo? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Pronto. Como eu vou aplicar essa propriedade aqui? Vai ficar. Posso multiplicar os índices. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. E o 2 vou repetir. Aqui nesse segundo exemplo, quando a raiz não aparece o índice, é porque o índice dela é 2. Então, eu vou só colocar o 2 aqui, como a gente vai fazer a multiplicação, só vou colocar para a gente observar melhor. Então, nas duas raízes o índice é 2, né? Porque não tinha, então é 2. Agora eu quero transformar em apenas uma raiz, então eu multiplico os índices. 2 vezes 2, 4. E repito o radicando. Nesse terceiro exemplo eu tenho aqui um índice 4 e na outra raiz eu não tenho índice. Quando não tem índice é porque é 2, quando não aparece. Então, 4 vezes 2, 8. E o radicando 7. Certo? Vamos agora para a nossa quarta propriedade, que diz que a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Ou seja, se eu tenho um radicando de uma multiplicação de dois fatores, eu posso separar eles em radicais diferentes, certo? Então, vamos lá aplicar essa propriedade.
Aqui eu vou separar, né? Então, eu tenho raiz de 16 vezes raiz de 9. Se eu quiser trabalhar com isso, eu posso até extrair o 16 da raiz, né? Porque raiz de 16 dá 4 e raiz de 9 é 3. Então, 4 vezes 3, 12. Nesse segundo exemplo, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Aí não tem como mais a gente trabalhar, né? Porque não tem raiz cúbica de 2, nem tem raiz cúbica de 5. E aqui nós temos a raiz sétima de 4xy, que no caso, como não tem, a gente não está vendo o sinal de multiplicar, mas eles estão multiplicando. O 4 está multiplicando com x e o x com y, certo? Então, eu posso separar também esses fatores aí. Então, vai ficar raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. E agora nós vamos para a quinta e última propriedade, que diz que a raiz enésima de A sobre B é igual à raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, certo? Então, a gente também pode fazer quando tem uma divisão, dentro da raiz, eu posso separá-la. Então, vou aplicando essa propriedade, eu tenho aqui que eu posso colocar raiz de 25 sobre raiz de 9. E posso também resolver, né? Que raiz de 25 é 5 e raiz de 9, 3. Nesse segundo caso, como 64 já é um número maior, eu posso fatorar para ver quanto é que vai ficar. Então, 64 dividido por 2 dá 32, dividido por 2 de novo dá 16, dividido por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, aí eu vou ter 2 elevado a 6. Então, vou ter aqui raiz cúbica de 2 elevado a 6 sobre a de 125 também vou fatorar. 125 vai dar por 5. E dá 25. Por 5 novamente dá 5. Por 5, 1. Então, aí eu tenho 5 elevado a 3. E utilizando a nossa propriedade, aplicando ela, eu tenho que 3 raiz cúbica de 2 elevado a 6 sobre raiz cúbica de 5 elevado a 3. E aplicando a propriedade que a gente estudou anteriormente, uma das nossas propriedades, eu posso simplificar isso aqui, né? Por 3, o índice. Como eu dividi o índice por 3, eu também divido o expoente por 3. Então, vai ficar raiz. No caso, vai ficar sem raiz, né? Que aqui dá 1. E aqui 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Sobre. Aqui eu posso cancelar, né? Que o índice é igual ao radical. O índice é igual ao expoente, então posso cancelar. Então, vai ficar 5. Então, o resultado aqui vai ser 4. 2 elevado a 2 é 4 sobre 5. E agora, esse outro exemplo, eu tenho que raiz de 5 sobre 7. Então, eu posso separar
escrever como sendo raiz de 5 sobre raiz de 7, certo? Não tem como extrair da raiz, então para por aí. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de propriedades radicais. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.